O Santos está à procura de reforços no mercado da bola. O diretor de futebol do clube, Newton Drummond, disse em entrevista nesta quinta-feira, dia 28, que o clube procura lateral, zagueiro, volante, meia e atacante de lado na janela de transferências. Alguns nomes foram oferecidos ao clube por empréstimo nos últimos dias. Dentre eles, o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, e 3 defensores: Juan Cruz Comar, do Talleres, Bruno Valdez, do América, do México, e Alex Duarte, do Cerro Porteño. O Santos ainda não se posicionou sobre os atletas. Todos são avaliados nos bastidores do clube, segundo a Gol. Há ponderações internas sobre todos os nomes, especialmente pela crise financeira vivida no clube. A diretoria não pretende fazer contratações que demandem elevados investimentos no mercado da bola. Sebastián Villa, de 26 anos, é um nome que agrada desportivamente a diretoria do Santos. O problema é o extracampo do jogador. O atleta é investigado por suposto abuso sexual na Argentina, o que faz com que a cúpula santista tenha receio de investir em sua contratação. O atleta foi oferecido por empréstimo gratuito ao clube da Vila Belmiro, pagando apenas os salários, na casa dos R$350 mil por mês. Com contrato até dezembro de 2024 na Bombonera, ele está disposto a jogar no Brasil. Entretanto, sabe que a investigação sobre abuso sexual pesa contra sua imagem. Há resistência em relação à contratação do atleta. Para a zaga, 3 atletas foram oferecidos. O argentino Juan Cruz Comar, do Talleres, foi o primeiro nome apresentado. Aos 25 anos, a pedida inicial era de $3,5 milhões, cerca de R$18,1 milhões, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Sem dinheiro, o Santos descartou um investimento nestes moldes. A cúpula só aceitaria em caso de recebê-lo por empréstimo, com uma taxa de vitrine. A situação do jogador ainda é discutida nos bastidores. Aos 25 anos, Comar tem contrato com o Talleres até dezembro de 2025. O jogador foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors e atua no Talleres desde 2016. Na atual temporada, são 16 partidas pela equipe. O zagueiro paraguaio Bruno Valdez, hoje no América, do México, também foi oferecido ao clube. O jogador de 29 anos teria que renovar seu contrato no futebol mexicano e ser posteriormente emprestado ao Peixe. O atual compromisso do atleta se encerra em junho de 2023. O principal empecilho para a contratação de Valdez é o salário. O jogador recebe $120 mil por mês, cerca de R$620 mil por mês no México. O valor está fora dos padrões do clube da Vila Belmiro, que precisaria negociar uma nova remuneração com o atleta. O último nome oferecido para a zaga é de Alex Duarte, do Cerro Porteño. O defensor de 22 anos tem contrato com o clube paraguaio até dezembro de 2023. A sua saída para a Vila Belmiro deveria ter os mesmos moldes do negócio envolvendo Bruno Valdez, renovação contratual e empréstimo na sequência. A ideia é que ele seja negociado por empréstimo com opção de compra ao término do contrato. O valor ainda não foi discutido. O Santos teria também uma taxa de vitrine. Em caso de venda do atleta durante o período de cessão, os paulistas teriam direito a um percentual. O salário pleiteado pelo atleta no Brasil não ultrapassa os R$200 mil por mês. Tigre da Argentina muda condições e Santos deve desistir de Lucas Blondel. O Santos deve desistir de contratar Lucas Blondel, lateral direito de 25 anos do Tigre da Argentina. A negociação foi iniciada ainda em junho e teve altos e baixos nas últimas semanas. A princípio, o Tigre avaliou o jogador em $2,5 milhões, cerca de R$13 milhões. O Peixe fez mais de uma proposta e ouviu o sim para $1,5 milhão, cerca de R$7,7 milhões. O impasse passou a ser na forma de pagamento. O Santos, na primeira proposta, ofereceu os R$7 milhões em parcelas até 2024, depois diminuiu para 2023 e chegou a aceitar a transferência em até 60 dias. O Tigre, então, encrencou com as garantias bancárias. O presidente Andrés Rueda obteve uma garantia da Pixbet, patrocinadora master do clube. Foi quando, de última hora, o clube argentino alegou que o Santos tem histórico de calotes e pediu pagamento à vista. O Peixe tentou de várias formas, mas deve encerrar as tratativas. O Santos contou com a intermediação de Daniel Kozik nas últimas 3 semanas. O agente afirmou ao All Sports que o Peixe foi no seu limite. Nunca vi, em 18 anos de carreira, um presidente oferecer tantas alternativas para um negócio sair, mas a gestão do Tigre termina em dezembro, e eles tiveram outros interesses. Tentamos de tudo. Lucas Blondel tinha contrato acertado com o Santos até 2025 e está desolado com o desacerto. O lateral direito conversou com o técnico e o presidente do Tigre para tentar, sem sucesso, a sua vinda ao Brasil.
Longe de Blondel, o Santos busca alternativas. 2 outros laterais do futebol argentino agradam: Eric Meza, do Colón, e Federico Vera, do União de Santa Fé. Madson e Auro, as alternativas atuais para a posição, têm contrato só até dezembro e não devem renovar. Santos faz proposta por Cristaldo, mas o Huracan quer receber à vista. O Santos formalizou nesta sexta-feira à noite a proposta ao Huracan, da Argentina, pelo meio Franco Cristaldo, de 25 anos. O negócio, porém, emperrou. O Peixe só enviou uma oferta oficial, em papel timbrado, ao Huracan quando recebeu sinal positivo sobre as condições propostas. Mesmo assim, soube pouco tempo depois que os argentinos querem receber o valor total de operação à vista. O Santos já vinha negociando com o Huracan há alguns dias, mas só formalizou a proposta nesta sexta-feira. Os argentinos rapidamente responderam que o valor está dentro do esperado, mas que não aceitam o parcelamento sugerido pelo clube. Cristaldo é titular absoluto do Huracan, seu time desde 2020, quando entrou em campo só uma vez. Na atual temporada, o alvo do Santos já tem 25 jogos, 7 gols e 7 assistências. Em 2021, foram 48 partidas, 6 gols marcados e 7 assistências. Luan, do Corinthians, é oferecido ao Santos. Contratado como estrela pelo Corinthians em 2020 e atualmente sem espaço no clube da capital paulista, Luan foi oferecido ao Santos para a continuidade da temporada. O jogador não vem sendo utilizado pelo técnico Vitor Pereira na temporada. Segundo a informação inicial do programa Baixada Esporte, o jogador chegaria sem custo ao Santos e atuando por 10 jogos. O Peixe passaria a pagar 30% do seu salário e, com mais metas alcançadas, o percentual do Santos aumentaria. Luan surgiu no futebol do Grêmio em 2014, por onde atuou até 2019, com 189 jogos, 45 gols e 37 assistências. Pelo clube gaúcho, o atacante conquistou 2 campeonatos gaúchos, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, enquanto pela seleção brasileira foi campeão olímpico em 2016. No Corinthians, o atacante não repetiu os feitos no início da carreira, não conquistou títulos e atuou em 73 jogos com 8 gols e 5 assistências. O jogador também conquistou individualmente o prêmio de craque do Brasileirão em 2015, craque da Copa Libertadores, melhor jogada da América e prêmio Brasil Olímpico de 2017, além de artilheiro da Recopa Gaúcha de 2019 e também o gol mais bonito do Campeonato Paulista de 2021. No momento, o Santos busca reforços para várias posições, dentre elas quer um atacante de lado, onde Luan poderia se encaixar. Palmeiras entra na briga para contratar goleiro John, do Santos. Mais um clube da Série A do Campeonato Brasileiro tem interesse na contratação do goleiro John, do Santos. Depois de receber proposta do São Paulo e de ver o interesse do Botafogo pelo jogador, o Peixe vê agora o Palmeiras entrar na disputa. De acordo com informações da TNT Sports, o goleiro está na mira do Verdão, que busca mais um goleiro para seu elenco ainda nessa janela de transferências. Reserva imediato de Everton, Marcelo Lomba, segundo a TNT, deve ser negociado com o futebol árabe. Com isso, o clube alviverde busca uma reposição para ocupar o lugar no plantel de Abel Ferreira. Revelado na base santista, John tem 26 anos e hoje é reserva de João Paulo no Alvinegro Praiano. O goleiro já manifestou ao técnico Lisca o desejo de sair e inclusive não foi relacionado para a partida contra o Fortaleza no último final de semana, por conta da proposta enviada pelo São Paulo. Sem descartar negociar o jogador, o Santos recusou a primeira investida são paulina por entender que os valores ofertados não foram suficientes para liberar o jogador. Segundo o repórter André Hernan, a oferta tricolor pelo goleiro gira em torno de 8 milhões de reais. Nessa semana, o executivo de futebol do Santos, Nilton Drummond, falou sobre a possível saída do goleiro. A ideia é não negociar o John, né? Agora, nós entendemos também que quando se chega a uma proposta, ou quando se busca negociar um jogador, nós temos o clube que detém os direitos federativos, temos o clube que está interessado e temos o jogador que pode ter interesse ou não, né? Então nós temos que pensar isso muito bem e ter muita tranquilidade. E outra coisa, negociação com o jogador, se ela for boa, nós entendemos que deve ser feita. Mas nesse momento não, porque o John é um jogador importante para nós, ele é o reserva imediato do João Paulo, e nós entendemos que não temos a necessidade de fazer essa negociação. É isso que nós entendemos.
Uma estrela brilhou e o mundo inteiro cantou Santos!